Fala galera, forte abraço! Estamos chegando aqui para mais uma edição especial do Nossa Resenha no canal da maior paixão nacional. E claro, como toda semana, um convidado especialíssimo para a gente falar de futebol, falar da carreira. E hoje temos aqui um tetracampeão cearense, tetracampeão carioca, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, Ronaldo Angelim. Seja muito bem-vindo aqui no Nossa Resenha, Ronaldo. Boa tarde, o prazer é todo meu, né? E eu espero que a gente possa bater um papo legal aí e falar um pouco da nossa vida, da nossa história. Boa tarde a todos os ouvintes. Sem dúvida, obrigado aí ao Ronaldo Angelim, hoje participante, convidado especial aqui do Nossa Resenha. E para bater esse papo com o Ronaldo Angelim, eu vou ter a companhia do meu xará, Fernando Graziani. Chega mais para esse bate-papo também, Graziani. Ronaldo Angelim hoje aqui conosco. Tudo bem? Grande abraço para o Angelim, grande carreira, vai ser um prazer bater um papo com ele. E também um abraço para você, meu caro Fernando, e para toda a nossa audiência aqui no Nossa Resenha, programa semanal, que tem feito muito sucesso. A gente tem trazido ótimas histórias e ótimos relatos aqui semanalmente no Nossa Resenha. Tá certo. Quer começar, Graziani, perguntando aí para o nosso convidado? Sem dúvida, vamos lá. Muita coisa, né? O Ronaldo Angelim, a gente podia fazer um programa de 5, 6, 7 horas, 7 dias, poderíamos falar com ele, mas eu vou começar com o Angelim. Queria que ele desse um panorama do futebol que ele tem visto, principalmente em relação ao futebol feminino, né? Ele tem um time, o R4, que está disputando a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, já fez a estreia, está com uma parceria, né? Outro dia ele estava fazendo uma solicitação, né, para as pessoas colaborarem também, porque é importante, né, o envolvimento da comunidade com o futebol feminino. Queria saber como é que está essa experiência aí de dar treino, de tentar colocar para frente um time de futebol feminino num país que ainda tem muitos problemas, né, de igualdade nesse caso, meu caro Ronaldo. É verdade. Não, eu formei esse time, não foi nem pensando em ser um time profissional, né? Eu fiz um campo para me treinar e para emagrecer minha mãe, minhas irmãs, né? Na época que eu parei de jogar futebol, eu fiz um campinho lá em meu sítio, society, né? E a partir dessa brincadeira das minhas irmãs, minha mãe, minhas sobrinhas, né? Foi chegando, foram convidando algumas amigas, né? Foram vindo outras pessoas, outras mulheres que gostavam de futebol. E através de dois amigos meus, né? Eles inventaram da gente estar colocando em competições amadoras aqui em Juazeiro. Aí foi gostando, a gente foi ganhando algumas competições amadoras, né? E aí surgiu o convite para a gente jogar o Campeonato Cearense, uma coisa inesperada, né? E aí a gente acabou de última hora colocando, né? E que ficamos em terceiro. E a partir daí a gente, né, resolveu criar esse projeto, ajudar o futebol feminino, que a gente vê a carência, né? O masculino tem muita ajuda, mas o feminino quase nada não, zero na minha opinião, né? Que os custos aqui tudo é por minha conta, enfim. Ainda mais você jogando na terceira divisão, né? Eu acho que tem ajuda só a partir da segunda em diante. As dificuldades são muitas, mas a gente procura fazer o que pode, né? Então eu iniciei com essa brincadeira com minha família e hoje a gente tem um time jogando campeonato cearense e a terceira do campeonato brasileiro. Tá certo, Angelim. E nessa estreia, né, no Campeonato Brasileiro, Série A3, né, terceira divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, vocês enfrentaram o União do Rio Grande do Norte no último domingo, dia 14, né, a partida terminou empatada por 1-1, a volta vai ser no próximo dia 28. Como é que você avalia a estreia das meninas? O que você projeta para esse jogo da volta? Cara, assim, a estreia pra gente não foi um bom resultado. Jogar em casa, a gente queria levar uma vantagem, não foi possível, né? Eu queria estar muito no jogo, mas estava fazendo evento, até porque todo mundo sabe que aqui todo mundo faz um trabalho voluntário. Meu treinador passou a semana em Fortaleza trabalhando, né? E eu que dei treino. E aí, quando ele veio para o jogo, eu tive que viajar. Então, a gente não conseguiu regularizar outras atletas. Eu liberei todas as minhas que saíram daqui, né, para os clubes. A CBF fez uma reunião antes, que todas as federações, que todos os presidentes teriam que liberar as atletas. Isso foram feitas, as que eu trouxe não foram liberadas, então eu passei 40 dias treinando com o time, tive que colocar outro, né, atletas que não vinham nem atuando, tiveram que atuar, enfim, estavam até abaixo na parte física, mas isso faz parte do futebol, né? Eu acho que
a pessoa que procura prejudicar as pessoas, ele colhe aqui mesmo na terra, né? Ele não vai colher lá onde ele acha que vai colher. Então, assim, fiquei chateado porque treinei, né, com a equipe, teve que jogar outra por circunstância, né, de uma coisa que foi combinada, que todos os presidentes de federações, todos os presidentes de clube teriam que liberar as atletas. Eu acredito que tenha sido de todo mundo, menos as minhas, né? Mas faz parte, é futebol, né? Mas o importante é que a gente está vivo ainda na competição, temos um jogo lá ainda, né? Apesar da equipe do União ser muito forte, é um time que é 9 vezes campeão estadual lá, e o meu só conseguiu ser terceiro aqui no Campeonato Cearense, é um time que vai fazer 2 anos ainda, então assim, vai fazer 2 anos, né, que está jogando competições como brasileiro, como cearense, mas é um time que eu já tenho 8 anos amador. Mas a gente vai focar, vai se dedicar, vai procurar dar nosso melhor lá no jogo da volta, para a gente conseguir a classificação, mesmo sabendo que é difícil. Legal. Antes de devolver a bola para você, Graziano, vou trazer aqui para o bate-papo também uma pergunta da Amanda Viana, Ronaldo Angelim, que é uma parceira nossa aqui, comentarista do canal Nosso Futebol, especialista em futebol feminino, e ela enviou uma pergunta especialmente para você aqui no Nossa Resenha, e eu vou ler a pergunta da Amanda Viana para você responder, por favor. Amanda Viana pergunta, Angelim, primeiro gostaria de te parabenizar pelo projeto do R4 com o futebol feminino. Minha pergunta será sobre esse tema. O futebol feminino vem evoluindo aos poucos no Brasil e, olhando para a elite nacional, ainda falta muita estrutura, suporte e compreender melhor o produto para aproveitar tudo que ele tem para oferecer. O R4 hoje é uma equipe que está na Série A3, que é a terceira divisão nacional. Gostaria que você falasse um pouco sobre a realidade enfrentada pelo clube e sobre como você enxerga o suporte dado pela CBF e também pela Federação Cearense às equipes. É um pouquinho do que você já falou, né, Angelim? Mas fala com um pouquinho mais de detalhes aí, especialmente sobre o suporte da CBF e da Federação Cearense aos times femininos. Esse ano, até que no sub, né, e no adulto, melhorou, né? Eles deram pelo menos viagem, essas coisas, mas você sabe, a gente tem hotel, né, e transporte, eles deram esse ano, né? Jogamos na arena aqui, estádio bom, mas a dificuldade do feminino é muito, né? Por quê? Porque não tem ajuda de ninguém, não tem patrocinador, você não recebe premiação por nada, nem por participação, por nada, enfim. Aí você tem que formar as atletas, você tem que dar alimentação, por exemplo, aqui em casa mora 30 atletas comigo na minha casa. Então eu tenho que dar alimento todo dia, tenho que deixar na escola. Primeiro não joga sem estudar, então eu tenho que levar na escola, buscar na escola, tem que dar alimento, tem que levar no treino, sair do treino. Eu ainda não tenho minha estrutura, estou tentando fazer. Eu treino lá no CT do Guarani aqui de Juazeiro, então a gente tem que se deslocar para muito longe. Enfim, são várias e várias dificuldades. Isso para mim que sou da terceira divisão. E não só sou eu que tenho essa dificuldade não, viu? Tem time grande. O Ceará esse ano, por exemplo, não participou do Campeonato Brasileiro. E é um time Verdade. do estado do Ceará aqui com potencial enorme. Então foi o time da segunda divisão, que tem, eu acho que mais ajuda do que a terceira, e não participou esse ano da segunda. Então precisa muito, muito, muito de apoio. Eu vejo que no futebol masculino, qualquer competição que você vai jogar, você tem ajuda, né, para iniciar, e aqui a gente não tem ajuda de nada. Você tem que bancar tudo do seu bolso, e é isso aí. A gente, para estrear domingo aqui, né, os gastos é grande, então a CBF mandou ajuda, mas mesmo assim mal dá para custear as coisas, porque são muita despesa. Mas o futebol feminino está dando uma melhorada boa, eu não vou desistir jamais, por mais que meu time esteja abaixo dos outros, porque eu formo muito atleta da casa, no máximo que eu posso trazer é 1, 2 de fora, o resto tem que ser atleta aqui da região, e meu time jogou atleta com 15 anos, tem atleta com 14, né, de 16 jogando, então se o objetivo é formar, a gente vai botar essas meninas e acreditar e confiar nelas e dar rodagem e passar o que eu aprendi no futebol masculino para elas evoluir. Legal, Graziano, acho que pegando como base o depoimento do Angelim, antes de um projeto esportivo, o R4 é um projeto, um programa social, né? Muito legal o trabalho dele. Ah, não, sem dúvida. A gente só tem que elogiar, né, o Angelim por essa iniciativa. É algo bastante importante e a gente até vai tentar dar visibilidade a isso para que ele possa ter mais ajuda, né, e mais condição para tocar o barco. Até porque, como ele falou, aí, né, são meninas que estão estudando ainda e que precisam estudar para conseguir
jogar futebol, né? Isso é absolutamente fundamental nesse projeto do Ronaldo Angelim, sem dúvida nenhuma. E Angelim, Uma outra. Opa, vai desculpa, lá. Pode ir lá. Não, vai lá, pode não, ir lá, não, Grazi, perdão. não, eu pensei que a gente ia mudar de assunto, mas fica à vontade aí, Fernando, fica à vontade. Não, até para a gente contribuir também nesse projeto do Angelim, tem uma rifa em curso, né, Angelim? Como é que funciona aí? Quem está nos assistindo, quiser contribuir, quiser ajudar o R4, como é que funciona? Qual a ideia de vocês aí com essa rifa? O que vocês pretendem custear com o que for arrecadado? Não, cara, assim, tudo quem banca sou eu, né? Então eu faço essa rifa de apenas 50 centavos, e está até no meu Instagram, porque tem até gente se passando pedindo dinheiro a famoso, dizendo que sou eu. Nada de gente, o dinheiro que eu ganhei no futebol está todo guardado, está todo investido em meus imóveis, apartamento, casa, terreno. Eu não joguei fora, até porque não bebo, não fumo, nunca farrei, meu dinheiro está investido. Então eu resolvi fazer isso para ajudar. Como eu já sou um atleta com 49 anos, né, eu inventei o time feminino porque eu sei que tem dificuldade para ajudar as meninas. Eu sei a dificuldade que essas meninas passam, vocês não têm nem noção do que essas meninas sofrem. Né? Eu não era de dentro, depois que eu entrei, eu vi a realidade, como é totalmente diferente do masculino. É muito pouca gente querendo ajudar, e eu, né, estou fazendo essa rifa por quê? Porque tem delas que precisa de chuteira, tem delas que precisa de outras coisas. Por exemplo, na terceira divisão, o dinheiro que é dado só dá para pagar arbitragem, né, ambulância, médico, essas coisas, né? Que eles dão uma quantia muito simbólica e você tem que custear aquelas coisas que tem. Então não sobra nada. Aí me diga uma coisa: o árbitro recebe para apitar, né? O pessoal que vai torcer vende seu amendoim, está gerando emprego, né? As pessoas da federação que vai recebe, enfim, todo mundo recebe. As únicas pessoas que não recebem são as atletas que jogam, cara, que faz o espetáculo. Vocês acham isso justo? Perfeita colocação, né, Graziane? Quem faz o espetáculo não ganha nada. E quem não tá, quem tá envolvido, mas através das meninas, ganha dinheiro. Tá errado. Tu tá entendendo? Tá errado, na minha opinião. Eu, particularmente, eu acho caro a arbitragem. Você pagar 5, 6 mil de arbitragem para apitar na terceira divisão, apitar aqui no Vazia Alegre. Eu acho caro. É uma opinião minha, mas fazer o quê, né? Poderia ser, como os árbitros são local, tudo ser mais barato, tudo ser mais em conta. Pelo contrário, tinha que ser de graça e essa cota vir para vocês para você dar às meninas, né? Outra coisa que eu acho que tem que ser, tinha que vir no CNPJ do clube, o clube ser responsável por prestar conta no que foi gasto o dinheiro, nem tudo no mundo, né? Porque o dinheiro vai para a federação para depois ser repassado. Aí a gente sabe que tem muitos presidentes que não têm o dinheiro para fazer o pagamento na hora, por isso tem alguns times que desistem. Eu estava viajando, estava lá na Bahia, eu tive que fazer o depósito, senão não teria o jogo. Então, e quem não tem? Que participe, quem não tem? Então, assim, eu vejo muito isso. Aí a gente está fazendo essa rifa para as pessoas ajudarem, para a gente dar premiação para as meninas, se caso passe, independente de passar ou não no meu, vai receber a premiação, compra chuteira, precisa de remédio, alguma precisa fazer cirurgia, quem manda fazer tudo sou eu. Então, assim, a gente pede, mas é coisa simbólica, não é pedir dinheiro a ninguém, não. A gente fala uma coisa, uma rifazinha, se entrar R$ 5, R$ 10, a gente não está atrás aqui, né, de querer explorar ninguém, não. É só de fazer para ajudar elas. Elas sabem como elas confiam tanto em mim, que sabem que se entrar R$ 1, é tudo delas. Eu prometo deixo do meu bolso, caso elas ganhem jogo. O meu objetivo aqui é formar cidadão e atleta. Então, no meu time, se não estudar, eu mando para casa. Acabou de ir para casa. Não foi para a escola de Samanha, não estuda, não gosta de treinar, está retornando. Porque aqui, ou vem para estudar e treinar e fazer o que tem que ser feito, ou então não fica no R4. Então, aqui é uma associação, é um projeto sem fins lucrativos. Fiz questão de botar isso no contrato e quero declarar tudo direitinho a Receita e quero que a Receita ande atrás também de todo mundo. Eu quero que seja todo mundo correto, porque é o justo. Que depoimento forte, né, Graziano? Eu confesso que fiquei até arrepiado aqui com a fala do Angelim, muito consciente do que ele pretende com o projeto, e acho que está certíssimo na leitura que ele faz sobre o futebol feminino e do projeto R4 também, né? Ah, sem dúvida. E mais para frente, de repente, as pessoas físicas vão poder até ajudar via lei de incentivo, né? Em relação ao imposto de renda, tal, estando tudo certinho, de repente isso pode acontecer e mais para frente o clube conseguir um apoio nesse sentido, né, Fernando? A hora que puder mudar de assunto, você me avisa aí, por favor.
Vamos lá, Angelim, vamos mudar um pouquinho de assunto. Então, você falava sobre a dificuldade enfrentada pelas meninas aí do R4, e dificuldade é uma coisa que você conhece de perto, né? A sua carreira começou com muita dificuldade, você que estreou profissionalmente pelo Icasa e, digamos assim, relutou bastante a entrar no futebol profissional, né? Se a gente comparar a sua carreira com a da maioria dos jogadores do futebol brasileiro, você começou tardiamente até, né? Você estreou, se eu não me engano, com 20 anos de idade, passou por muita dificuldade, foi cavador de poços artesianos, enfim. Conta um pouquinho desse começo e quem foi importante para virar essa chavinha para que você entendesse que você tinha talento e que deveria seguir investir na carreira de jogador. Rapaz, você citou, não, você conhece minha história bem, bem bacana, hein? Inclusive o rapaz que cavou, que terminou de cavar meu poço aqui, né, que era a mesma profissão que eu fazia, são mini poços artesianos, né, chegou aqui agora, né, vou fazer até o pagamento a ele do meu poço que ele cavou aqui em casa, até porque são 30 meninas para tomar banho, eu não vou estar pagando água, né, um absurdo d'água, se eu posso fazer poço, uma coisa que era minha profissão, né, e diminuir meus custos. Então, quanto mais eu puder diminuir meus custos dentro da legalidade, a gente vai diminuir, né, então, né, eu comecei cavando poço, morava na roça em Porteiras, aí comecei a cavar poço, né, para quem sabe, morava numa casinha de taipa, mas minha avó, que o piso era de chão batido, né, trabalhando na roça, e vim para Juazeiro. Em Juazeiro comecei a cavar esses mini poços artesianos, né, o dele hoje aqui, né, aqui em casa, foi bom para ele, que ele começou do chão aqui e fez o mini poço. Eu não, eu entrava dentro de cacimba com 50 metros de fundura para começar a cavar o poço lá dentro, né? Então, assim, as dificuldades foram muitas, e a pessoa que me levou, que me incentivou e que acreditava no meu futebol é um amigo meu, inclusive hoje ele trabalha no projeto, me ajuda no projeto sem ganhar nada também, que é Lili, que a gente chama ele Lili, é o auxiliar técnico, né? Inclusive está dando treino no meu lugar para eu ficar aqui dando entrevista mais vocês, porque o treinador está trabalhando e eu vim hoje dar entrevista, né? Então, assim, foi ele que me incentivou a ir fazer o teste no Juvenil do Icasa, que eu só jogava descalço, eu era o chamado peladeiro, aquele jogador que só queria jogar campo de barra e descalço. E aí ele ficou insistindo muito para ir fazer esse teste no Juvenil do Icasa. Ele via eu rachando quando eu terminava de cavar meus mini poços, né? Morava em frente à minha avó, sempre foi meu amigo, e dizia, faça um teste lá, rapaz, só para ver, eu acredito que dá para você jogar. Aí de tanto ele insistir, eu fui lá no Icasa um dia fazer um teste, já tinha 19 anos, ia fazer 20, faltava um mês para eu fazer 20, né? Fui fazer esse teste, fui aprovado, né? Aí foi a primeira vez que eu coloquei uma esteira no meu pé, inclusive, né, o cara que arrumou a primeira chuteira para eu colocar no meu pé, hoje ele é o massagista do meu time feminino, que é Balbino, lá do CT do Guarani, ele trabalha e quando a gente viaja ele é o massagista, então foi ele que me deu a primeira chuteira para eu usar, uma B-Sport, né, Balbino Sport, né, e eu agradeço muito a Lili, a Balbino. Agora é lógico que como empresário, como treinador, tem Luizinho, que foi meu treinador na base do Icasa, e como empresário eu jamais vou esquecer Luiz Kleber Maia Lavô, que foi o presidente do Icasa, uma pessoa que insistiu muito, né, para que eu me tornasse um atleta profissional, porque foi ele que acreditou no meu futebol, que eu tentei desistir, mesmo Lili tendo me levado para o juvenil, depois que eu fui jogar no juvenil eu ganhava muito pouco, eu tentei desistir várias vezes de jogar futebol, e esse Kleber Lavô viu que eu era um jogador talentoso e foi quem ficou insistindo comigo, né, e eu sempre querendo desistir, até que um certo dia ele foi lá em casa e disse, Ronaldo Angelim, agora você vai ter que deixar de cavar poço, eu vou lhe pagar bem certinho, vou pagar isso, mas você vai ter que ir concentrar, você vai ter que ir jogar, porque antes eu cavava meu poço, entregava meus pães, e depois era que eu ia treinar, minha prioridade era ganhar meu ganha-pão primeiro, para depois ir treinar. E ele foi, acabou, né, ajeitando meu salário, e aí a partir daí eu parei, né, e passei a me tornar mais profissional, porque antes eu jogava, mas eu nem treinar ia, e muito menos concentrar. Eu era tipo irresponsável, entendeu? Eu não levava a profissão a sério. Então esse Kleber Lavô foi quem me colocou no caminho. Lili deu a dica, meu amigo, né, me levou para o Icasa. Luizinho foi meu treinador, né, mas Kleber Lavô foi quem insistiu na minha carreira. Um predestinado, né, Graziani? Sem dúvida. Angelim, aí depois a sua carreira acabou, a partir desse começo aí, né, no Icasa, aí você foi para o Ceará, depois Ituano, depois voltou, e aí
finalmente o Fortaleza te contrata. E aí são 5 anos de um grande desempenho, Fortaleza jogando a Série A, você foi muitas vezes campeão cearense e começou a chamar atenção, né? Porque sempre foi um jogador grande técnica e fazia muitos gols. Aí eu queria que você falasse, antes da gente avançar para depois dessa história aí, Flamengo, você quase foi pro Palmeiras, essa história é maravilhosa, quero que você conte, né? Porque você podia estar no Palmeiras, mas aí, faltando 24 horas, o Flamengo te seleciona, né? E você, flamenguista, aquela coisa, quero que você conte essa história. Mas como é que foi essa coisa de sempre ser um zagueiro artilheiro? Só no Fortaleza você fez 29 gols, no Flamengo foram 17, são números assustadores. Hoje dificilmente você pega um zagueiro que faz esse número de gols. A escolha de você jogar como zagueiro foi sua, e essas coisas de sempre ter esse faro de gol como defensor? Não, a escolha não foi minha, né? Quando eu jogava amador, eu era um peladeiro. Eu jogava. Para falar a verdade, eu não tinha nem posicionamento, mas quando eu ia rachar, eu jogava geralmente na frente dos dois zagueiros, porque eu não tinha posicionamento nenhum, mas tinha uma boa marcação. Quando eu fui fazer o teste no Juvenil do Icasa, a função que estava precisando era um zagueiro. Nas outras tinha muito jogador bom, né? E a única posição que precisava e estava faltando era um zagueiro. Então foi ali onde o Luizinho me encaixou, né, o treinador da base, e a partir daí eu comecei a treinar na posição, né? Já jogava no meio, ali perto do zagueiro. Então ele me encaixou ali pelo lado esquerdo, eu comecei a jogar na base, a base estava nova, era 11 anos que não era campeão, não lembro no momento. E nesse ano a gente foi campeão, né? Eu cheguei já para jogar o segundo turno e Casa já tinha perdido o primeiro. Aí nós ganhamos o segundo turno, consequentemente fomos campeão, né? Jogando de zagueiro ali. Ele me adaptou o mais rápido possível. E aí, como o Icasa financeiramente na época não estava bem, né, resolveu subir 5 jogadores da base. No meio desses 5, eu que estava há pouco tempo treinando, estava no meio deles, e aí fui treinar junto com o profissional. E com a camisa do Fortaleza, Angelinho, você foi tetracampeão cearense, né? Venceu em 2001, 2003, 2004 e 2005. E 2004 eu acredito que tenha sido um ano muito especial para você também, porque além do título cearense, você fez um desses muitos gols que o Graziano destacou muito bem, desses gols que marcaram a sua carreira, né? Que garantiu o acesso do Fortaleza à elite do futebol brasileiro, à Série A, um gol importantíssimo que o torcedor do Fortaleza, sem dúvida nenhuma, se lembra até hoje. Relembra um pouquinho essa passagem pelo Fortaleza, mas especialmente o ano de 2004. O que diferenciou esse time de outros grupos ali do Fortaleza, que acabou culminando com o título cearense e com esse acesso histórico para o Fortaleza à Série A? Rapaz, aquele ano de 2004, cara, ele foi um ano para mostrar que tudo na minha vida é com dificuldade. Sair da roça, sair de onde eu saí, carregar água em jumento, trabalhar na roça, cavar poço, plantar pau, trabalhar de servente, do que precisou eu trabalhei. Tudo que é trabalho pesado eu fiz. Em 2004, cara, nós conseguimos passar por 2 quadrangular, impossível, praticamente impossível. Tinha gente que dava 1% de chance, outros não davam nada, desistiram da gente, porque nós passamos por 2 quadrangular, tendo que torcer por os resultados dos outros, tendo que fazer resultado. Se a gente for contar a história daquele ano de 2004, é uma coisa que ninguém acredita. Nós tínhamos 1% de chance. Eu me lembro que no primeiro quadrangular, nós tínhamos que ganhar do Brasiliense no mínimo de 3 em casa e torcer para o jogo lá em Recife ser empate, o jogo lá foi empate. Aí nós ganhamos em casa do Brasiliense. Aí tinha que ir ainda em São Paulo ganhar do Ituano lá, e fomos lá ganhando do Ituano. Aí classificamos. Aí depois, no segundo quadrangular, nós chegamos numa situação que nós tínhamos que ganhar em casa do Avaí, no mínimo de 2-0, porque se nós ganhássemos de 1-0, o Avaí subia. Nós tínhamos que torcer para o Brasiliense, dar no Bahia, porque se o Bahia ganhasse, nós ia ter que ganhar do Avaí no mínimo de 5 para nós subir. E acaba que eu acabo fazendo o segundo gol, né? E o Brasiliense, com o time reserva, que já estava comemorando o acesso há uma semana, foi lá e ganhou do Bahia. Então, assim, aquele ano de 2004 foi um ano especial, né? Não para o Fortaleza, mas para mim também. Mas a gente vai deixar bem claro que no Fortaleza eu também tive um rendimento muito alto, por isso que eu acabei vestindo a camisa do Flamengo. Em 2005 ainda joguei o campeonato brasileiro, Série A, inclusive fui muito bem, fiquei entre os melhores zagueiros, e aí começou a aparecer proposta de vários clubes da primeira divisão, inclusive do Palmeiras.
E aí chega essa história bacana, né, Graziano? Quer perguntar algum detalhe aí Não, com eu quero relação a que. essa... Não, essa história o Ronaldo já contou em outras oportunidades, mas eu queria mais detalhes, assim. Você estava acertado com o Palmeiras, você já tinha acertado o salário, você estava... Era um domingo e você já ia viajar na segunda para se apresentar ao Palmeiras, assinar, não estava nada assinado, estava tudo apalavrado. E aí liga alguém do Flamengo para você, se não me engano, Isaías Tinoco, e te faz a Valdir proposta. Essa Espinosa, proposta o Valdir Espinosa que tinha sido... Marcos Braz. O Valdir Espinosa que tinha sido técnico do Fortaleza, depois foi técnico do Flamengo. O salário que o Flamengo te ofereceu na oportunidade era maior ou era igual ao do Palmeiras? Você abriu mão de alguma coisa para o Palmeiras, para ir para o Flamengo? Cara, eu vou só dizer uma coisa. O que o Flamengo me ofereceu era a mesma coisa que o Fortaleza já me pagava. Só tem isso a declarar. E o resto, eu tinha proposta de vários clubes, né? Tinha de São Caetano, tinha de outros clubes, mas é lógico que a mais interessante era a do Palmeiras, era um time que ia jogar Libertadores, Gamarra estava saindo, né? E aí a gente já estava tudo conversado, tudo acertado. Quando eu recebi a ligação de Isaías Tinoco, Valdir Espinosa e Marcos Braz, que hoje atualmente está no Flamengo, né? Que foram as pessoas que entrou em contato e a partir daí a gente já mudou de... Não tinha como não mudar, né? Torcedor do Flamengo de coração, né? Inclusive, quando eu ficava na concentração do Icasa, era todo mundo de Icasa e eu do Flamengo, né? Eu tenho foto, tenho algumas filmagens antigas. O presidente Kleber Lavô mandava eu vestir a camisa do Icasa e eu não vestia nem a pau. Quando tinha eu do Flamengo, eram os caras de Icasa e eu do Flamengo. E aí mas chega aí, o no Flamengo caso, na sua vida, né? Desculpa, Fernando, mas aí você acabou ganhando menos do que a proposta do Palmeiras, mas a longo prazo acabou sendo compensador, porque você depois teve reajustes no Flamengo e conseguiu fazer uma carreira bacana no Flamengo, inclusive com aumentos salariais, né? O que te dá hoje a base para poder ter uma vida tranquila, né? É verdade. E outra, cara, quando você é flamenguista raiz, quem é que não tem? Se você é torcedor do Flamengo de coração, você quer defender o manto, você quer honrar. Então, assim, não é isso aí não. 2009 também, quando eu fiz o gol do Hexa, né, apareceu outros clubes atrás querendo me levar. A minha prioridade era renovar com o Flamengo. Quem me conhece sabe que isso aí nunca fez minha cabeça, nem vai fazer. E hoje, cara, até hoje eu vivo através do clube, os ex-jogadores também, que vocês sabem que antigamente os caras não ganhavam muito dinheiro, mas a torcida abraça a causa, ajuda a gente de todas as formas, leva para fazer evento. Nenhum outro clube faz isso não, cara. Eu duvido que algum outro clube faça o que o Flamengo faz, que a torcida do Flamengo faz. A gente é muito bem recebido pelos presidentes atuais, né? A gente é muito bem recebido pelo torcedor da gente. Não estou falando de mim, não. Você imagina os campeões mundiais, aqueles atletas que tiveram uma história bonita no clube. Então a torcida nos acolhe bem, nos atende bem. E obrigado, Deus, por ter nascido flamenguista. Vou agradecer a meu amigo Pedro, lá de Porteiras, que ele que me incentivou a ser flamenguista, ele que levava o motorzinho raio lá para casa da minha avó para nós assistir os jogos do Flamengo. Então, assim, eu agradeço a todas as pessoas que me ajudaram. E hoje ainda vivo através do Flamengo. Todos os eventos que eu faço é por causa do Flamengo. Então, eu não tenho emprego, eu não faço nada. Eu tenho minhas coisas, tenho meus imóveis, tenho tudo. Mas eu trabalho através do Flamengo, usando minha imagem, usando a imagem do clube, queira ou não queira. Se alguém me encontrar, é por causa do Flamengo, não é por causa de Ronaldo Angelini. Se eu tivesse jogado no Flamengo, eu não trabalharia. Os jogadores que foram campeões mundiais até hoje não trabalhariam. Então, obrigado, Flamengo. A gente só tem orgulho, hoje muito mais ainda, porque sei que o mínimozinho, pouquinho de nada que eu pude contribuir, eu acredito que de 2009 para cá o clube deu aquela acelerada, aquela alavancada, e hoje financeiramente é uma potência mundial. Agora, Angelinho, imagino que na sua chegada ao Flamengo, até pela sua paixão, pela sua idolatria ao clube, você deve ter tido um certo deslumbramento, né? Chegando na Gávea, vendo tudo aquilo de perto, aquela torcida fervendo no Maracanã. Como é que foi sua adaptação? Demorou a cair a ficha que você era um jogador do Flamengo, aquele clube que você ouvia no radinho aí no Ceará? Cara, muito engraçado, quando você chega na Gávea, na época que eu cheguei, né? Hoje não é mais assim, mas na época que eu cheguei, o Flamengo treinava na Gávea, né, cara? E era liberado pro torcedor. Então, assim, tinha o lado bom e o lado ruim. Se você fosse muito mal, né? Aquela cobrança na Gávea ia ter. Mas se você fosse bem, você sabe como é a torcida do Flamengo. No Flamengo não tem meio termo. Ou você tá no céu, ou você tá lá do outro lado. Então, assim, né, eu treinei muito tempo na Gávea, o Ninho do Urubu chegou um pouco depois.
Mas a gente se sente assim, cara, um privilegiado, né? Mesmo tendo as cobranças que a gente sabe que tem que ter num clube como o Flamengo. Depois que eu cheguei na Gávea, eu fiquei encantado, né? A gente não era acostumado com estruturas boas, né? Apesar e quando eu cheguei no Flamengo, dizia que o clube não tinha estrutura, viu? E tinha uma Gávea daquela, com um campo bom para treinar, com academia, com piscina, com arquibancada, e eu via gente dizer que o Flamengo não tinha estrutura nenhuma, que não tinha nada. As pessoas que falavam isso é porque não jogou nos clubes onde eu passei, né? Que graças a Deus alguns hoje estão muito bem estruturados também. Mas eu só tenho que agradecer, né, por ter jogado no Flamengo. O clube conseguiu se reestruturar e fui feliz ainda que estreiei fazendo gol no Maracanã, se eu não me engano, contra o Americano de Campos, né? Então, assim, para mim foi maravilhoso. Demorei a me adaptar, como é normal, todo jogador. O primeiro ano foi muito dificultoso, mas a gente conseguiu se adaptar bem ao clube. E aí, Graziane, mais alguma pergunta aí sobre Flamengo para o nosso Ronaldo Angelim? Ah, não, sem dúvida. Aliás, eu só queria voltar antes da gente continuar falando do Flamengo, da carreira do Ronaldo. Eu tô vendo aqui a escalação, o time base do Fortaleza de 2004, porque o Ronaldo até ficou emocionado aí falando do ano de 2004. Olha, jogava o Bosco no gol, aí eram três zagueiros. Era o Fernando, o Erandir e o Ronaldo Angelim. Aí no meio-campo tinha o Dude que marcava absurdamente bem. O Dude, uma vez, ele fez um gol que nem ele acreditou, contra o São Caetano, no PV. Justamente, lá no PV. Lá no PV. Não sei se loucura aquele gol lá. Aí Sérgio, o Marcelo Lopes e o Mazinho Lima. Aí tinha o Juninho Cearense, ou o Daniel Sobralense, depois entrou, o Marco Antônio e o Guaru. Desse pessoal, desse time, você ainda tem contato com alguns, Ronaldo? Como é que é essa sua relação? E aí pode aproveitar para falar, e aqueles jogadores que você jogaram no Flamengo e os jogadores que você jogou no Fortaleza, que foram os times que você mais jogou, ainda tem esse relacionamento? Porque você é um cara muito discreto, muito tranquilo, você, como você falou, você faz eventos do Flamengo, mas você tá morando aí na tua casa tranquilo, com o seu projeto aí com as meninas, você não você não quis ser técnico, não quis ser comentarista, não quis ser dirigente de futebol profissional. Como é que é a sua relação com os ex-jogadores, aí, principalmente de Fortaleza e Flamengo? Não, cara, eu daqui de Fortaleza, esses da época que você está dizendo aí, a gente tem um grupo entre a gente, né? A gente se fala praticamente direto no grupo, né? E no Flamengo também eu acabei trazendo até uma galera para fazer um jogo aqui. Vou até agradecer a eles que vieram, né? Veio Zico, veio Pet, veio Zé Roberto, Léo Moura, Juan, Obina, Andrade, Jonathan. A gente trouxe Juanzinho, lateral esquerdo. A gente trouxe uma galera massa, Adriano, goleiro. A gente trouxe uma galera esse ano para fazer um jogo, inclusive para ajudar o projeto. Por isso que eu estou agradecendo a todos eles por ter saído de suas casas lá do Rio, de São Paulo, para vir aqui em Juazeiro fazer esse evento, para a gente iniciar, né, o nosso centro de treinamento lá onde eu estou fazendo. Não é um centro de treinamento, é um campo para a gente não ter que estar se deslocando e as meninas poderem treinar lá. Então já iniciei lá, já está começando a ficar bacana. Quando eu terminar o resto, trabalhando, se Deus quiser, aí eu vou mostrar a galera lá que aquele jogo que eles fizeram foi o pontapé inicial para a ajuda desse projeto. E o pessoal do Fortaleza, a gente se encontra direto, né? A gente vai jogar agora em Tauá, né? A seleção cearense, esse time aí que você está falando, na maioria vai estar jogando lá em Tauá, junto com o Mazinho Loyola, né? Que é o secretário de esporte de Tauá, e nós vamos se encontrar lá agora em maio. Legal. E, Angelim, você falou sobre esse começo difícil, né? Vestindo a camisa do Flamengo, um clube gigante, você vindo do Ceará, enfim. Quando você acha que virou a chavinha? Quando você acha que se firmou no Flamengo? Teve um jogo em específico, um gol, alguma jogada que você acha que tenha feito com que você tenha caído nas graças do torcedor do Flamengo? Quando foi que você falou, agora sim, eu sou zagueiro, sou jogador do Flamengo? Não, eu não sei para virar titular. Desde quando eu cheguei, eu me sentia jogador do Flamengo, né? Eu sempre me senti, né? Eu queria ajudar de alguma forma, mas assim, o que eu lembro bem foi depois de um jogo que a gente tomou um 3-0 lá, né, que eu achava que eu ia até jogar, né? E Ney Franco acabou me tirando, colocou acho que Moisés no meu lugar, lá na Libertadores, no Uruguai. A gente acabou tomando um 3-0 lá, né? E na volta ele tirou o zagueiro, me colocou, quase a gente, né, consegue reverter o resultado. Eu acho que ganhamos de 2-0, 2 gols de Renato Abreu, né?
eu acho que eu me firmei mesmo ali como jogador do Flamengo e como jogador mais destacado naquele momento. A partir dali ele me deu confiança, começou a me colocar e eu, né, comecei a jogar. Mas desde quando eu cheguei, eu sempre ajudei o clube da minha melhor maneira possível, fiz gols importantes em 2006, na Copa do Brasil, mesmo sendo reserva, fiz contra o Asa, fiz contra o ABC, né? Fiz gols em outras competições, se bem que eu sou zagueiro, minha função não é fazer gols, é defender, mas na minha estreia fiz o gol contra o Americano de Campos, que a gente também estava uma dificuldade danada no campeonato carioca, né? Fiz alguns gols importantes em semifinal contra o Vasco, entendeu? Fiz alguns gols importantes, é porque o pessoal fala mais no gol de 2009, nesse do acesso, que eu fiz gols em alguns jogos importantes aí que acabou passando nós de fácil. Fiz contra o Botafogo, no Engenhão, que a gente foi campeão invicto. Então tem alguns gols importantes aí com a camisa do Flamengo e do Fortaleza. E do Icasa também, onde eu comecei. Se conta os gols quando eu comecei no Icasa, eu teria bastante gol. Legal, legal. E tá aí na tela também, Angelim, uma artezinha bacana aí, a sua comemoração desse gol importante, né, que deu o título ao Flamengo em 2009. Eram 17 anos do Flamengo sem conquistar o Campeonato Brasileiro e esse gol do Ronaldo Angelim recolocou o Flamengo no topo do futebol nacional. Tá aí, ó, ídolo de uma nação de 2006 a 2011 vestindo a camisa do Flamengo. Foram 285 jogos, 144 vitórias, 17 gols marcados, venceu 6 títulos. A Copa do Brasil de 2006, Carioca de 2007, 2008, 2009, 2011 e o Brasileiro de 2009, esse que a gente falou bastante aqui no Nossa Resenha. Uma carreira maiúscula vestindo a camisa do Flamengo, né, Graziani? Ah, sem dúvida. E o Ronaldo, eu acho que ele consegue fazer algo que poucos jogadores fazem, e ele sabe melhor do que eu, que é ser ídolo do time que você torce, né? E ficou muito tempo no Flamengo, né? Como o Ronaldo falou, é uma carreira muito legal, porque é uma carreira que começou mais tarde do que o normal, né? Ele não fez base e estreou com 19 para 20 anos, né? Então, e aí fez um grande momento no Fortaleza para depois ir para o Flamengo. Mas eu queria só voltar àquele gol de 2009. Teve alguma história especial naquele gol de 2009? Você sonhou com o gol? Você combinou? Quem foi que bateu o escanteio? Nem tô me lembrando quem foi que bateu o escanteio para você fazer o gol. Só o Pet, quem foi? Né? Simplesmente só. Foi o Pet, só né? O Pet. Foi o Pet. Teve alguma jogada ensaiada, alguma conversa com ele, ou foi uma coisa de improviso mesmo? Como é que foi o momento do gol lá de 2009? Ou teve alguma história na noite anterior? Alguém que te ligou? Porque sempre tem umas histórias dessa num gol tão especial, né? Não, aquela batida que Pet bate, ele sempre bateu, né? Ele bate sempre em direção ao gol, né? Inclusive fez alguns gols olímpicos. Era treinado eu passar sempre ali na frente, antecipando para atrapalhar o goleiro, né? Que geralmente quando a bola não vai olímpica, ela vem na precisão certa. Aí tem que ter alguém ali ou para atrapalhar ou para cabecear a bola para fazer o gol, né? Inclusive nesse brasileiro eu não tinha feito nenhum gol, né? E acabei fazendo esse. Pet ia ser substituído, né? Andrade teve a calma de segurar ele ali para ele bater o escanteio, né? E eu acabei, eu estava reclamando com o Ayrton, que estava lá no meu campo caindo, querendo pedir para sair do jogo. Eu disse que ele não iria sair. Foi bom demais isso acontecer. Obrigado, Ayrton, porque entrei atrasado na área, ninguém me marcou e eu acabei testando sozinho, fazendo gol que tirou a gente de uma fila, gente, que incomodava demais. Você não sabe como incomodava. O Flamengo há muito tempo que brigava só para não cair, era lá embaixo no campeonato, a torcida já um pouco sem acreditar. A gente vinha de uma eliminação contra o América do México ruim demais, que doeu demais em todos os jogadores, e aquele título ali deu uma aliviada, né? E a história bacana foi minha ex-mulher, né? Eu apreensivo no jogo final, você sabe que para dormir perto de uma final é difícil, e ela percebia desde a sexta-feira a minha impaciência, né? A preocupação com a partida, com o jogo, ser campeão. E ela chegou a repetir isso 2 vezes, na sexta e no sábado, quando eu liguei para ela à noite. Ela disse: Ronaldo, pode ficar tranquilo, vocês vão ganhar e você vai fazer um gol. Ela só falava isso. Ela falou isso na sexta-feira. Quando foi no sábado, eu na concentração, eu digo, vou ligar para casa, que eu sempre ligava depois das 10 horas para falar com ela. E ela percebia que eu estava meio tenso. E ela novamente repetiu essa frase, é tanto que eu chego a falar algumas vezes. Ela disse: Ronaldo, pode ficar tranquilo, amanhã vocês vão ganhar e você vai fazer um jogo, um gol.
e acabou acontecendo, né, cara? Assim, aí eu lembrei na hora e cheguei falando algumas vezes, né? Então, assim, ela não conseguiu nem ficar pro jogo, por aí você tira, né? Se ela que não ia jogar, meus meninos não conseguiram ficar para assistir o jogo, foram só lá e voltaram. Tu imagina a ansiedade de quem vai jogar um jogo desse tamanho, com o Maracanã lotado e o mundo todinho assistindo essa partida. Porque os que não estavam torcendo pro Flamengo, que é mais de 48 milhões, estavam torcendo contra. Então, o mundo estava assistindo aquele jogo. Verdade. Agora, Angelim, você há pouco falou que muitas vezes o torcedor lembra só desses gols seus marcantes, mas sua carreira foi muito mais do que isso, né? O ano de 2009 para você terminou com esse gol do título, mas nesse mesmo ano de 2009 você teve uma lesão gravíssima, né, na perna. Queria que você relembrasse um pouquinho como é que foi esse trabalho de superação, né, física e mental, para que você conseguisse terminar o ano no auge, fazendo esse gol tão importante e histórico para o Flamengo. Primeiro, obrigado aí pela pergunta, por lembrar, né? Primeiro, já quero agradecer a doutor Runca, a doutor Marcelo, que até hoje continua no clube, doutor Tanuri, que eram os médicos do momento, né? E que, graças a Deus, me atenderam super bem, né, cara? Foi uma pancada que eu tomei jogando lá em Volta Redonda, no Tostão, e eu escondi dos médicos, eu queria jogar a semifinal, queria porque queria, né? E achei que aquela pancada não ia dar em nada, não fiz o tratamento adequado, quis treinar para jogar a semifinal contra o Resende. Acabou que quando eu me apresentei numa sexta-feira 13, né, para treinar para ir para essa semifinal, a perna deu uma estralada. Fui lá mostrar a Runco, quando ele viu, né, mandou já eu tomar a injeção, mandou fazer gelo, eu fiz lá. Quando eu terminei de fazer, fui no campo. Quando cheguei lá, que fui me sentar, estralou de novo, a perna começou a crescer. Aí ele já me chamou e disse: vamos direto para o hospital fazer a cirurgia. Aí fui e já fui direto para a cirurgia, pego de surpresa, né, doido para jogar, mas graças a Deus eles me acalmaram, disseram que era uma cirurgia simples, mas que eu tinha que passar por ela e que daria tudo certo. Então eu acreditei no médico, né, até porque estudaram para isso, né, graças a Deus a cirurgia foi muito bem sucedida e eu acabei tendo uma volta aí até que relâmpago. E aí, Graza, mais alguma para o nosso Ronaldo Angelim? Não, Só sem teu dúvida. pix Tem eu muitas faço as histórias aí contas. do Ronaldo Angelim. Olha, ele tá cuidando ali dos pagamentos, aquelas coisas todas, né? Não tem. É isso aí. É ao mesmo tempo que a gente vai É falando porque o aqui, ele menino que cavou o resolvendo. poço aqui está querendo É, receber, que é o certo. tá certo. Ronaldo, deixa eu te perguntar. Você hoje você vê futebol além dos jogos do Flamengo? O que você tá achando aí dos zagueiros brasileiros, dos zagueiros de seleção? Algum jogador que você gosta de ver na zaga? Tem alguns meninos, tem o Beraldo que saiu de São Paulo para o PSG, tem outro jogador, tem jogadores que saíram, o Murilo, por exemplo, que saiu do Corinthians e está jogando na Inglaterra, os dois canhotos, né, como você. Agora tem jogadores mais experientes na seleção. Como é que você está vendo o momento da seleção brasileira e da zaga dos jogadores brasileiros, tanto jogando no Brasil como no exterior? Primeiro, desejar boa sorte aqui para meu ex-treinador Dorival, né? A gente sabe que não é fácil ser treinador de uma seleção brasileira, pela a pressão, pela cobrança que é, né? Tive o prazer de trabalhar com o Dorival no Fortaleza. Pessoa espetacular, uma pessoa ímpar, acho que a seleção está bem entregue, né? E ele vai fazer um trabalho bom, cara, né? E a gente vê um pouco de melhora. É lógico que a gente não vai ver mais na seleção aqueles jogadores como nós tínhamos antigamente, como Romário, Ronaldo, enfim, uma geração que você tinha vários e vários, né? Então, assim, né, eu acho que o último, assim, com muito talento que a gente tem é Neymar, né? E tá passando por esses problemas de lesão, mas dá para fazer um trabalho dentro da realidade que é o futebol. Tá surgindo muitos jogadores muito bons. Não tem não vão ter a técnica dos jogadores antigos, mas hoje o futebol está pedindo mais contato, mais velocidade, mais dinâmica, né? E o Brasil está começando a entender isso. Então, a partir disso aí, tem que ser feito trabalho em cima do que é a modernidade do futebol, né? E eu acho que a seleção está no caminho certo, está surgindo jogadores novos, como eu falei, não com talento dos de antigamente, mas jogadores que vão ajudar muito bem a seleção brasileira. E eu tenho certeza que Dorival é muito perfeccionista, ele vai estar atento a isso e vai formar uma seleção brasileira forte para brigar diretamente aí com os europeus.
E aproveitando esse gancho do Graziani, Angelim, queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento defensivo atual do Flamengo, que vem se destacando aí, né? Se destacou muito no Campeonato Carioca e vem sendo falado também em todo o Brasil. Tem o Fabrício Bruno, tem o Léo Pereira, tem agora o Léo Ortiz, que já chegou fazendo gol na estreia também. O que você acha dessa zaga do Flamengo? Cara, eu gostei, né? Até porque eu já tinha falado, né, de Léo Ortiz, quando o Flamengo trouxe Léo Pereira, Fabrício Bruno, né? Fabrício Bruno, é, eu já tinha falado de Léo Ortiz. Então, assim, eu acho que o Flamengo acertou. O momento é muito bom dos zagueiros, né? Ainda tem Davi Luiz, que é experiente, né? Um jogo ou outro ele vai jogar, porque é um jogador estando descansado também ajuda muito. O Flamengo agora está com 4 bons zagueiros, né? Dá para você revezar, né? Diferente do ano anterior, tomava muitos gols. Agora o sistema defensivo com o Tite, onde o Tite vai, é um time que leva muito poucos gols. Dificilmente um time de Tite vai levar 2 gols, é de um abaixo. Então, assim, né, para quem joga de zagueiro com Tite facilita um pouco, mas é lógico que os zagueiros que foram contratados agora, muita qualidade, né? Léo Ortiz espetacular, Léo Pereira vem atravessando um momento aí muito bom, e o outro rápido, né? Muito rápido, né? E Davi Luiz, ninguém precisa falar da parte técnica dele. Então, eu acho que o Flamengo esse ano está muito bem servido de zagueiro, dá para ir a temporada toda, né? Os volantes também muito bons, o menino da base lá, Igor Jesus e Pulgar. Então, assim, eu acho que o elenco está sendo feito, precisa ainda, né, em alguns jogos, ser feito algum ajuste ou outro, porque tem partida que o Flamengo joga muito bem, tem umas que dá uma caída. Então, você tem que saber mesclar, tentar ver se traz mais algumas peças, porque vai perder muito jogador para as seleções. Isso aí vai dificultar muito durante o ano. Então, diz, não, o Flamengo já contrata demais, mas precisa, porque você perde 10, 12 jogadores para a seleção, faz falta. Por mais que seja o Flamengo, faz falta. Se for qualquer time no mundo, vai fazer falta. Então, o Flamengo está no caminho certo. E eu acredito que no meio do ano, na janela, deva vir mais alguns jogadores para o Flamengo fazer uma grande temporada. Já iniciamos bem ganhando o campeonato estadual, né? Mais alguma, Graziani? Não, só para lembrar, porque assim, talvez as pessoas mais jovens não saibam o nível da gravidade da lesão do Ronaldo Angelim. A gente foi pesquisar aqui, o que ele teve foi uma síndrome compartimental aguda, quando tem um inchaço dos vasos sanguíneos e um sangramento. Por isso que precisou fazer a cirurgia imediatamente. Agora, Ronaldo, você acha que isso aconteceu porque você não avisou nessa sua sede? Foi isso que aconteceu? Ou aconteceria de qualquer maneira essa urgência na cirurgia? Cara, eu acho que não aconteceria não, né? Porque todo mundo toma tostão, né? Tostão é a coisa rotineira do futebol, né? E eu não fiz o tratamento correto, eu só fiz o gelo no dia que eu tomei a pancada lá depois do jogo, né? E aí eu queria jogar, né? Queria jogar a semifinal, quem é que não quer jogar a semifinal? Então, assim, não fiz o tratamento correto, né? Se eu descanso, né? Fico fora do jogo, acredito que a musculatura não ia chegar a cansar tanto a nível de delatar, né? Mas todo jogador tem a vontade de jogar, né? Quer jogar, quer estar participando de treino. Eu sempre gostei muito, mas foi uma coisa normal, não foi uma coisa que foi culpa de médico, não foi culpa minha, não foi culpa de ninguém. Era a vontade de eu querer jogar e, infelizmente, acabou que teve que romper. Essas são coisas do futebol que teria que acontecer, mas é muito difícil. Eu acho que só teve eu. Você já viu um outro atleta fazer essa cirurgia? Então, Não, irresponsabilidade toda. A irresponsabilidade foi toda minha. E só aproveitando, Ronaldo, como é que você depois que você saiu do Flamengo, você ainda jogou no Barueri, né? E aí em 2013 você sai da carreira. Você pensou em ficar no futebol profissional, assim como dirigente, como técnico, ou você realmente rechaçou, não queria de jeito nenhum? Não, quando eu parei de jogar, foi tudo programado com minha ex-mulher. Eu queria dar um tempo fora, longe do futebol, até porque, né? É mais do que justo quando você para de jogar, você vive concentrando, você não dá muita atenção a seus filhos, a sua mulher. E eu queria tirar um tempinho para estar com eles, né? Só que eu acho que eu tirei tempo demais, que acabou que eu fiz, foi separar da mulher, tanto eu estar deitado no sofá, sentado na calçada, enfim. Mas faz parte do futebol, eu queria tirar esse tempo para descansar. É bom que agora retomei no futebol feminino, né? Queira ou não queira, sou o presidente, sou uma espécie de auxiliar de treinador, sou motorista, sou conselheiro, sou psicólogo, estou sendo
várias e várias funções aqui no clube, né? E graças a Deus está dando tudo certo, o time está indo muito bem e a gente vai continuar dentro do futebol aí, ajudando da melhor maneira possível esse resto de vida que a gente tem. Agora, Angelim, a Copa do Nordeste é um dos produtos aqui da casa, né, do nosso futebol. A gente transmite os jogos do Nordestão. E eu queria que você trouxesse alguma lembrança aí de Copa do Nordeste, vestindo a camisa do Fortaleza, uma competição que a gente fala é a maior competição regional do país, né? São grandes jogos, o torcedor gosta, participa, acompanha. Você tem algum episódio, algum jogo que te marcou aí de Copa do Nordeste? Que me marcou foi um Fortaleza e Náutico lá no PV, um jogaço de bola, né? Se não me engano, foi um 5-4 pra gente, era gol pra cá, gol pra lá, gente passando mal na arquibancada. Esse foi o jogo assim mais pegado que eu joguei na Copa do Nordeste. Mas o ano assim que eu fiquei mais triste foi no último que eu fui pro Fortaleza, né? Porque a gente acabou saindo pro Campinense, né, cara? E a gente deixou de dar uma goleada lá em Fortaleza Grande, no Campinense. E a gente tinha time, tinha elenco para ganhar aquela Copa do Nordeste, né? E estava jogando eu e outro zagueiro canhoto. E a gente, né, teve essa chance, eu tive essa chance de ganhar essa competição, a Copa do Nordeste, mesmo no fim da minha carreira, e a gente foi eliminado lá para o Campinense, né? A gente ganhou em casa de 2-1, perdemos uma carrada de gol, né? E num pênalti que o juiz deu lá, que nem pênalti foi, né? Que se tivesse VAR, o pênalti não teria tido, porque foi fora da área, ele acabou dando dentro, mas nós fomos eliminados, perdemos lá de 1-0, e o Campinense eu acho que acabou sendo o próprio campeão. Exato, foi não, esse né? esse ano foi, todo mundo estava esperando o Clássico Rei, né? Fortaleza e Ceará na final. Justamente. Porque os dois estavam na semifinal. Exato. O Asa ganhou do Ceará, o Campinense ganhou do Fortaleza e o Campinense acabou sendo campeão, mas estava todo mundo naquele momento. Aliás, o Campinense conseguiu um título merecido, né? Não dá para desmerecer, mas todo mundo esperava o Clássico Rei na final da Copa do Nordeste. Aí os dois foram eliminados, não deu nem para tirar sarro um do outro, porque os dois acabaram tristes naquele ano de 2013. Se fosse hoje, quem tinha ido para a final era a gente, porque não foi pênalti para o Campinense lá. Foi exatamente, falta, fora da... Foi exatamente. falta, o VAR, o VAR acaba mudando. Se a gente voltasse atrás, né, com o VAR, muitos campeonatos iam ter outros resultados, né? Verdade. Muitos e muitos e muitos. Agora, você falava também, Angelim, desse Clássico Rei que acabou não acontecendo, né? Você fez parte de clássicos importantes do futebol brasileiro, como o Clássico Rei, Vasco e Flamengo também, jogando em estádios lotados, com torcida dividida. Foi campeão da Copa do Brasil de 2006, inclusive sobre o Vasco da Gama, né? Maior rival do Flamengo no futebol carioca, no futebol brasileiro. Você jogou o primeiro jogo daquela final, mas ficou fora do segundo jogo, que foi o que culminou com o título do Flamengo, né? Queria que você trouxesse mais algumas lembranças também desses clássicos aí, Fortaleza e Ceará, Vasco e Flamengo. Não, Fortaleza e Ceará, né? Eu trago uma lembrança maior, foi na final de 2001, do primeiro turno, onde eu fiz 2 gols, né? E dei um lançamento para outro lá, né? E o jogo foi 4-3, o jogo foi no PV, né? E naquela época a rivalidade muito grande, o Ceará vinha também, né, numa vantagem em cima do Fortaleza muito grande, e a partir dali a gente começou, né, a tirar a vantagem que o Ceará tinha sobre o Fortaleza. E jogando e falando do clássico, Flamengo e Vasco, o que eu tenho mais lembrança, né, não é esse da final, né, porque o da final eu tomei o terceiro cartão amarelo em cima de Moraes, num contra-ataque, né, que eu mesmo acho que chutei a bola no gol, pegou na cabeça do cara, voltou, aí ia dar o contra-ataque, eu acabei, né, parando a jogada, como era um contra-ataque, levei o terceiro amarelo e fiquei de fora do segundo jogo da final, né? Mas o que eu tenho lembrança foi o jogo da semifinal contra o Vasco, que Fábio Luciano fez um gol, fez outro, e a gente acabou tirando o Vasco e indo para a final. Aliás, deixa só, eu sei que está perto de encerrar o programa, tem uma brincadeira que o Fernando vai fazer com o Angelim, mas o Fábio Luciano foi o seu melhor companheiro de zaga da carreira? Foi. Eu joguei com alguns bons zagueiros. Eu dei sorte até na carreira que eu joguei com alguns bons zagueiros. Eu joguei com Alan aqui no Icasa, né? Que foi o que começou mais um zagueiro espetacular.
Aí quando fui para o Ceará, joguei com o Valdson, que inclusive jogou Flamengo e Botafogo, né? Fiz dupla com ele no Ceará. Aí quando fui para o Fortaleza, fiz dupla com alguns zagueiros bons, que foi Mário César, que estava jogando com ele agora lá na Bahia. Joguei com Fernandão e joguei com e Marcão, né? No Fortaleza, fiz dupla com esses. E no Flamengo eu fiz dupla com Fábio Luciano, David Braz, Álvaro e o Hélito Foririneu, Moisés. Então, assim, aí tem esses que eu licitei onde foi, né? No Icasa aqui, Alain, no Ceará, Valdson, né? No Fortaleza, esses que eu lhe falei. E agora, disparadamente, no geral, o Fábio Luciano foi o jogador que a gente se encaixou como ninguém, né? Agora, Angelim, antes da gente fazer essa dinâmica para encerrar, você conseguiria escalar para a gente uma seleção dos jogadores que atuaram com você, seja pelo Flamengo, Fortaleza, até do Icasa também, se teve alguém que você admira, que atuou ao seu lado. Monta uma seleção aí, claro, você como titular na zaga, mas os outros 10 companheiros, quem foram os 10 melhores que atuaram ao seu lado aí durante a carreira? Vixe, cara, aí eu vou ser injusto, vou ser injusto. Vou ser injusto com muita gente. Essa seleção aí para você escalar é complicado. Eu joguei com muito bons jogadores, viu? Mas vamos lá aí, já que você está pedindo, né? Vamos lá, goleiro, tem Bosco e Bruno, eu vou de Bruno, né? Era o goleiro campeão em 2009. Né? Lateral direito, Léo Moura, não tem como. Não tem como, joguei com muitos laterais bons, mas Léo Moura é craque, craque. Fábio Luciano e eu, é lógico que não vamos deixar de fora, né? E lateral esquerdo, Juan. Volante, aí a gente vai de Maldonado, né? Maldonado. Pet, Ronaldinho Gaúcho, né? E Adriano, centroavante, né? Cara, seria injusto eu deixar Zé Roberto de fora pelo que ele jogou naquele ano. Então eu vou colocar Zé Roberto e Clodoaldo do Fortaleza. Legal, seleção uma baita mesmo, seleção, né, hein? Uma baita seleção, né? Claro que... Eu acho Clodoaldo o melhor jogador nordestino que eu vi jogar, né? Não que ganhou mais título. Quem ganhou mais título foi Jardel, foi Mota, foi Yarley, eu ganhei alguns títulos, tem outros jogadores que ganharam, mas que eu vi jogar foi Clodoaldo. A técnica do Clodoaldo... a técnica do Clodoaldo era um negócio impressionante, né? Quem acabou com a carreira do Clodoaldo foi ele mesmo. Então ele tinha jogado na Europa fácil dos grandes. Ah, sem dúvida. Mas a técnica com a bola, o que ele fazia com a bola, de fazer gols, e ele, frente a frente com o goleiro, era uma coisa impressionante, assim, a tranquilidade. Eu gostava também, eu botei Fábio Luciano, mas eu não posso esquecer do meu parceiro David Braz, não, viu? Nós, quando jogava junto aí, David Braz também, nós era fera, lógico que ele, um pouco abaixo de Fábio Luciano, mas era um companheiro que eu gostava muito, David Braz. Perfeito. Agora, para a gente encerrar, então, Angelim, tem uma dinâmica, uma brincadeira que está na moda agora nos programas de entrevista, né? Que é o Quem Jogou Mais. A gente vai trazer alguns nomes aqui. Eu queria que você dissesse se você jogou mais ou se a pessoa que a gente vai citar jogou mais do que você. Para começar, seu principal parceiro aí de zaga, Fábio Luciano. Você jogou mais que o Fábio Luciano, Angelim? Não, ele jogou mais que eu. E aí, Graziano, traz algum nome aí pra gente. Pensei que a gente já tinha uma relação já formada. Eu pensei que a gente já tinha uma relação já formada aí. Deixa eu ver aqui, então. A gente até tinha falado aqui sobre alguns jogadores. Vou falar do Gamarra, vai. O Gamarra que o Ronaldinho quase substituiu no Palmeiras. E aí? Não posso responder isso aí, não. Gamarra não tem como, não. Eu acho que tem poucos no Brasil aí que ia ganhar de Gamarra, viu, velho? Jogou demais, né? Gamarra, jogou demais. Gamarra jogava demais. Jogou demais. Jogou demais. Durval, você jogou mais que o Durval, Angelim? Durval tem mais título estadual. Acredito que eu fui um pouco melhor do que ele, né? Ele tem mais títulos, muito mais títulos estaduais, mas eu acho que eu nessa, aí é pau a pau, mas eu acho que eu fico comigo. Vou falar alguns da atualidade aqui. O Léo Pereira, do Flamengo. Ronaldo Angelim ou Léo Pereira?
Vixe, rapaz, briga boa, dois zagueiros canhotos. Léo Pereira tá vivendo um momento bom. Mas ele, como tá jogando agora, ele vai ter Ah, no momento agora mas ele tem tudo para me passar. Agora pulando para o lado Maravilha. do Fortaleza, o Tite. Tite ou Ronaldo Angelim? Ronaldo Angelim. E tem mais um aqui, o argentino Brits, do Fortaleza, ou o Ronaldo Angelim? Não, eu. O Ronaldo Angelim seria titular hoje, eu diria, de 20 times da Série A, o Ronaldo Angelim em alta, assim, na época que ele foi pro Flamengo, eu acho que ele seria titular de uns 16, 17 times aí. É muita categoria, ainda tinha esse potencial de fazer o gol. Foi realmente um grande jogador, um grande privilégio poder trabalhar em tantos jogos do Ronaldo Angelim aqui em Fortaleza. E é um jogador especial, realmente. Sentiu falta de uma convocação à seleção, Angelim? Ah, cara, faltou isso, né? Assim, no Flamengo 2009 eu achei que ia, né? Fiquei no quase, conversaram comigo ainda, mas o importante, cara, é o que eu dei o meu melhor, né? Fiz algumas temporadas boas, né? Se eu tenho saído do Fortaleza, eu acho que um pouco antes ou mais novo, não diria que antes, né? Porque se jogar no Fortaleza também é um clube grande. Mas se eu chego num clube como o Flamengo com a idade menos, eu acho que eu teria vestido a camisa da seleção, né? Todo jogador sempre tem aquela vontade de defender sua seleção. Eu não tive, né? Mas paciência, eu tentei fazer meu melhor, comecei tarde, saí da roça. Eu acho que o que Deus tinha para me dar era só até onde eu cheguei. Cada um tem aquilo que Deus quer e o que merece. Tá certo. Angelinho, bate-papo, quando é bom, passa voando, né, Graziano? Vamos encerrando por aqui. Tem mais alguma? Quer só se despedir do Angelim? Sim, só agradecer ao Angelim, desejar sucesso para ele aí no projeto com R4, né? Que tudo dê certo para ele. A gente vai ficar de olho, sempre faltando aí as próximas conquistas, que o campo continue sendo construído e consiga ter o campo logo aí para as meninas treinarem, não precisarem se deslocar tanto. Obrigado, Angelim, foi um grande prazer aí, né, Fernando, entrevistar o Angelim. Sem dúvida. Obrigado, Angelim, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pela atenção com a nossa equipe, por bater esse papo aí de forma tão franca, tão leve. Tenho certeza que quem está nos assistindo gostou demais de ouvir o Ronaldo Angelim, um dos ídolos do Flamengo, do Fortaleza, do futebol brasileiro. Muito obrigado, Angelim. Valeu, boa noite, eu que agradeço. Tamo junto. Saudações tricolores e saudações rubro-negros. É nóis, show. Valeu, mais uma vez agradecendo aí ao Fernando Graziani, que esteve comigo batendo esse papo com o Ronaldo Angelim, ídolo de Fortaleza, ídolo do Flamengo, hoje batendo esse papo super legal com a gente aqui no Nossa Resenha, no Nosso Futebol, o canal da maior paixão nacional. Na próxima semana a gente volta trazendo mais um personagem, mais um convidado especial no cenário do futebol brasileiro. Vamos ficando por aqui e até a próxima. Valeu, tchau, tchau!